Olá, eu sou o Engenheiro Oliveira da Almeida e se você está a pensar em reformar ou construir a sua casa, este vídeo é para si. Hoje vamos falar sobre uma etapa muito importante, fundamental em todas as obras, mas infelizmente muitas vezes ignorada: a compatibilização dos projetos de engenharia com a arquitetura. Parece muito técnico, mas eu vou exemplificar. Pense nisto como colocar todos os especialistas profissionais que vão trabalhar na sua obra a falarem exatamente a mesma língua. E isto antes mesmo de começar a trabalhar. O objetivo deste vídeo é te explicar o que é esta compatibilização, quais problemas ela evita e o mais importante, como ela pode te poupar tempo, dinheiro e dores de cabeça. E de formas a melhor entender, vamos responder às seguintes perguntas: o que são projetos complementares e projetos de arquitetura? Como é que o processo funciona normalmente? Quais são os erros mais comuns e o porquê acontecem? O impacto destes erros na sua obra, na vertente do orçamento, cronograma, qualidade técnica final e o que fazer para evitar estes problemas. Então, o que são projetos de arquitetura e projetos complementares? O projeto de arquitetura define como vai ser a sua casa ou o edifício, são os espaços, janelas, portas, o layout em geral. Ou seja, é a base, é o caminho, é o objetivo a atingir. Já os projetos complementares, a estrutura, a eletricidade, a hidráulica, entre outros mais, são o que dão vida ao projeto do arquiteto, são o que fazem ele realmente ser funcionável e utilizável ao dono da obra. Para melhor entender, pense na sua casa como o corpo humano. A arquitetura é a pele, a roupa, o cabelo e os complementares são os ossos, veias, o sangue. Todos funcionam em conjunto para manter o corpo saudável. E quando apenas um, não funciona bem, é ali que começam a acontecer as doenças que em obras chamam-se patologias. Você pode ter patologias de eletricidade, de hidráulica, de estrutura e outros tipos de complementares mais ainda. Como o processo funciona normalmente? Muitas vezes os projetos são feitos por profissionais diferentes em momentos diferentes. Isso são cruzados muito mais à frente depois de algum tempo e muitas das vezes quando já estamos em obra. Ou seja, cada um faz o seu trabalho desconectado do trabalho do outro e depois deixam para o empreiteiro juntar tudo na obra e encontrar incompatibilizações, incompatibilidades e ter que fazer esses ajustes na obra. Então o empreiteiro tem o trabalho de garantir que tudo se encaixa, mas não deve ser assim. Isso deve ser feito já na fase de projeto. E como cada disciplina tem o seu profissional, é ideal que cada um tenha conhecimento da área de trabalho do outro, da outra disciplina, pelo menos minimamente para conseguir entender as implicações das suas decisões ou propostas de projeto. Isto vale tanto para os arquitetos quanto para os engenheiros. Um não pode estragar o trabalho do outro. Normalmente, os arquitetos são sempre os primeiros em cena e depois é que vêm os outros. Então, o ideal é que o arquiteto tenha domínio da construção, das normas, das implicações, das necessidades das outras disciplinas, para que ele possa criar bases em que os outros técnicos consigam trabalhar à vontade. Ou seja, para que os outros consigam dar soluções realmente execuíveis para o problema que o arquiteto criou. E como exemplo, eu posso te explicar que isso é como montar um quebra-cabeças, mas com peças de caixas diferentes, percebe? E só depois, só lá no fim, é começar a perguntar por que esta imagem não está a fazer sentido. Todas as peças do quebra-cabeças devem vir da mesma caixa para que a imagem no final faça sentido, para que ela se monte em direção ao objetivo final, que é aquela imagem bonita. Se virem várias peças de diferentes caixas que não se encaixam ou que até podem se encaixar, mas não servem ao mesmo propósito que a imagem, obviamente o resultado não vai ser satisfatório. Quais os erros mais comuns e por que normalmente acontecem? Os erros comuns são vários e vários mesmo. Eu posso citar aqui alguns como passagens de
tubos em vigas ou pilares. Isto acontece quando o projetista do projeto hidráulico não leva em conta a espessura dos revestimentos da parede, não leva em conta a localização dos pilares, não leva em conta as normas técnicas que regulam estes tipos de situações quando realmente se impõe a necessidade de executar desta maneira. Então, quando o projetista não tem esta noção, não tem esta atenção, acontece que um elemento estrutural que não devia ou não foi previsto ter um negativo, tem que fazer lá na obra e isso obviamente gera uma série de problemas. Outros mais pequenos, como interruptores atrás das portas, isto acontece quando o projetista da eletricidade ou não tem atenção às normas ou não tem atenção à simples utilização dos compartimentos ou simplesmente não olha para o sentido de abertura das portas, ou seja, vai colocar interruptores, tomadas em localizações altamente inacessíveis ou simplesmente desconfortáveis. Como o ar-condicionado a soprar diretamente em cima da cama, são coisas pequenas, mas que realmente fazem muita diferença. O homem que vai fazer a arquitetura, o arquiteto, deve dar atenção a este aspecto. Então, o homem do AVAC, o projetista do AVAC, também deve ter atenção a este pormenor, tem que ter essa noção. Não posso colocar um AC que dá diretamente para a cama, isso pode gerar um desconforto ao dono da casa, ao utilizador daquele compartimento. E outros até mais graves que causam curtos-circuitos, como cabos a atravessarem o mesmo espaço. Você não pode ter muitos cabos, muitos fios a atravessarem o mesmo espaço, não só por questões de segurança, mas também de organização. Segurança porque cabos geram aquecimento, e neste aquecimento geralmente é que acontecem os derreter dos revestimentos dos cabos, aí acontece contato, aí acontece curto-circuito, aí acontece incêndio, ou seja, isso tudo deve ser muito bem previsto, muito bem quantificado e calculado para que se possa organizar, porque também gera problemas de manutenção. Muitos cabos em algum lugar, muitos cabos num lugar, dá problema de manutenção, porque eu não vou saber qual cabo é qual. Então, em fase de projeto, pode-se identificar este aglomerado e se resolver. Ao invés de chegar lá, o projetista da AVAC fazer o seu trabalho, fazer a sua instalação, da eletricidade fazer a sua, depois telecomunicações faz a sua, e só no final é que vem que os cabos não estão devidamente separados, estão todos aglomerados num único lugar. Mas o porquê destes erros? O motivo destes erros acontecerem ou existirem resume-se simplesmente à falta de diálogo entre os projetistas. Cada um trabalha isolado e o cliente só depois descobre que devia ter lhe juntado lá na fase do projeto e não esperar descobrir na fase de obra. Mas aí já é tarde demais, o dono de obra vai ter que pagar para o pedreiro desfazer aquele problema, procurar uma solução. E qual o impacto destes erros na sua obra? Estes erros custam literalmente tempo e dinheiro. E o pior, podem afetar a segurança, conforto e a qualidade técnica final da obra, porque no final a qualidade final só pode ser resultante da qualidade de cada uma das etapas desta obra. Então, se apenas uma for mal feita, a obra não pode ser considerada como obra de qualidade. Ou seja, uma obra boa não é apenas acabamento bom. Podemos dar alguns pontos para dar exemplos de impactos concretos. Pontos como obras paradas para revisão, que é quando o projetista tem que ir à obra para esclarecer ou corrigir um problema, custos duplicados com retrabalho por ter erro e você corrigir, isso quer dizer que você vai pagar duas vezes. Uma para desfazer e outra para refazer, porque muitas vezes o erro só é notado depois de já ter sido executado. Segurança comprometida, geralmente os ajustes feitos de forma pontual geram retrabalhos, reajustes mais à frente, que não podem ser notados agora, obviamente, mas que vão definitivamente ser notados quando uma outra fase que depende deste ponto que foi reajustado chegar. Daí vai reajustar aquela parte, e depois uma outra, e depois uma outra, e assim você vai chegar num ponto que não só não tem a segurança garantida, como também não tem a qualidade final garantida. Vai ser uma sequência de arranja, até chegar num ponto que você já não tem algo que é reconhecível, ou chegar e dizer, fica só já assim. No final de tudo, quem sofre é o dono de obra, é o seu bolso que sofre. São as dores de cabeça que vão conviver consigo. Então, o que fazer para evitar estes problemas? Simples.
faça uma compatibilização de projetos. Isso significa contratar alguém, normalmente um engenheiro, arquiteto ou um coordenador de projetos, para rever tudo antes mesmo da obra começar. E na verdade pode ser feito pelo próprio arquiteto, o projetista da sua casa. Ele pode fazer essa gestão caso seja contratado para tal, em que ele recebe todos os projetos e identifica as incompatibilizações no seu projeto. Assim, né, você tem logo de cara a pessoa ideal para fazer esse trabalho. Então já ali você consegue fazer os reajustes necessários e ir para a obra com um projeto que realmente encaixa um no outro, uma peça na outra, e assim ter mais confiança e segurança para gerar uma obra de qualidade. Então você tem menos erros, menos surpresas, prazos mais realistas e uma obra mais barata, sem retrabalhos e muito mais bem feita. Em suma, a compatibilização não é um luxo, é gestão inteligente. E quem sai a ganhar é quem normalmente sai a perder, ou seja, o dono da obra. É a preparação da sua obra. Ela deve ser feita ainda na fase de projeto, ou seja, quando ainda não se lançou a primeira pedra. Assim você evita erros, atrasos, desperdícios e garante um resultado com mais qualidade. Se está a planear construir a sua casa, sente com os projetistas e pergunte se já fizeram a compatibilização dos projetos. Se não fizeram, está na hora de ver isso, corrigir e fazer a compatibilização antes mesmo de construir. Eu sou o Engenheiro Oliveira e se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, subscreva o canal porque assim o YouTube entende que isto é um bom conteúdo e vai recomendar para mais pessoas que precisam desta informação. E também assim, das próximas vezes que nós publicarmos mais vídeos. Então já subscreve, deixa o seu like, se tem alguma dúvida, deixa o comentário que eu vou responder e tirar essas dúvidas. Muito obrigado, até o próximo bloco.